Essas famílias da política são muito unidas. Olá, Tony Alencar e amigos da cultura. Eu falei sobre isso na coluna que eu tenho aos domingos no meu blog, newjunior.com.br, e a gente viu a confirmação disso ontem, a questão da presença das famílias tradicionais e por que é tão difícil oxigenar a política pernambucana e do interior com quadros novos. É muito difícil resistir a essa tendência. Ontem a gente viu isso e nenhuma crítica às biografias, mas Luciano Duque, junto com Marcelo Gouveia, tinha várias opções de indicação para o IPA. Indica o filho de Luciano, o Miguel Duque, e nenhuma crítica ao currículo do Miguel, certamente tem prerrogativas para o cargo, mas não tem nenhum histórico ligado, por exemplo, à agricultura familiar, para ser indicado de cara para o IPA, mas está lá na presidência do órgão. Valdemar Oliveira indica o filho para gerir Fernando de Noronha, o Virgílio Oliveira. O irmão de Valdemar, Sebastião, foi candidato a vice, para não perder o espólio e o espaço, botou o irmão para ser deputado federal. A prefeita Márcia Conrado já tem um movimento interno e quer um marido, ou deve indicar o marido, Breno Araújo, candidato a deputado estadual. A banda vai rodando assim, você vai para o estado, está lá a governadora Raquel Lira, filha do ex-governador João Lira Neto, a vice-governadora Priscila Krause, filha de Gustavo Krause, ex-governador de Pernambuco. Elas devem disputar contra João Campos, filho de Eduardo, neto de Miguel Arraes, que venceu Marília Arraes, neta de Miguel Arraes. Então veja como as coisas vão rodando em círculos. Manuca, o blog do Jamildo inclusive estava questionando que Manuca teve 4 contas rejeitadas, é que a Câmara de Custódia reformou. A Manuca tem alguns processos administrativos para responder, secretário de uma pasta importante no governo Raquel, filho de Zé do Povo, quer dizer, a sequência da linhagem política. E assim nós temos tantos exemplos. Isso falando em Serra Talhada, mas para onde você for, Caio Maniçoba, secretário do governo Raquel na área de turismo, filho de Rorró Maniçoba, sempre uma família que vai indicando a prole. Fernando Bezerra Coelho, está com todos os filhos atolados na política, Antônio, Miguel, Fernando Filho, todos ocupando funções de destaque, né? Então, a gente fica se perguntando, como é que a gente oxigena a política de Pernambuco se as coisas giram em torno do eixo genético e não necessariamente da meritocracia? E mais uma vez, nenhuma crítica a esses nomes, mas só para dizer que a gente vê a música da Grande Família, que diz que essa família é muito unida, briga, mas acaba pedindo perdão. Pode até ter divergências, mas no fim das contas são os interesses familiares que acabam prevalecendo para a manutenção do interesse político. Eu estou apontando dados, nomes e provando que nesse aspecto, no campo do DNA, no campo genético, a política gira em círculos e você não consegue muitas vezes furar essa bolha. Quem é que pode furar, por exemplo, a polarização Raquel-João Campos, que não seja dessas famílias tradicionais da política? Então, para onde você anda, você encontra esses exemplos e nomes que rompam essa trajetória são cada vez mais raros. Aliás, o poder que essas famílias, que as famílias da política acabam desempenhando, gera mais poder, mais espaços, alinhamento com deputados que geram mais entrosamento com esse ambiente. É como se fosse uma retroalimentação com os governos do estado, os governos municipais, os governos federais. Então, eu estava fazendo essa análise e ontem essas indicações feitas, essa confirmação da governadora Raquel, confirmaram isso. Como nomes ligados a João Campos também vão confirmar essa máxima. Parte do secretariado tem sempre alguém que teve um pai ou uma mãe que militou na política, enfim, esse traçado e esse entrançado, né, da linhagem genética que acaba fazendo com que, para nós, meros mortais, seja muito difícil romper os laços familiares que unem a política.